Olá, eu sou Jennifer Yara, mestre em Letras pela Universidade Federal do Pará, e o título da minha apresentação no primeiro Colóquio Internacional Literatura e Imprensa do século XIX e Atualidade é o uso de jornais religiosos como fonte para a história da literatura. Este é um recorte da minha pesquisa feita na dissertação. Bom, eu faço parte do projeto Memória em Periódicos, a constituição de um acervo literário, coordenado pela professora doutora Germana Salles, da UFPA, e realizo pesquisa em jornais religiosos no século XIX desde 2014, ainda na minha iniciação científica, que originou o meu TCC sobre 2 jornais católicos daqui de Belém, e a minha dissertação intitulada A Polêmica da Letra de Romances, Prescrições e Preceitos Religiosos na Belém do século XIX. Sobre o surgimento desse tipo de imprensa periódica, a religiosa doutrinária, há que se enfatizar a questão religiosa no Brasil e especificamente em Belém do Pará, que foi um embate entre a Igreja Católica e maçonaria, aqui em Belém principalmente pelo Dom Macedo Costa, bispo do Pará na época, que rechaçava veementemente a atuação maçônica na sociedade e principalmente a participação de eclesiásticos na maçonaria. Havia todo um desejo de reforma da Igreja, advindo principalmente de Roma, em garantir a manutenção dos seus fiéis, em adquirir novos fiéis também e em rechaçar ideologias, doutrinas e instituições que eram contrárias aos posicionamentos da Igreja, ou que em sua maioria eram contrários. Uma dessas instituições, uma das principais, na verdade, foi a maçonaria. Nesse embate entre igreja e maçonaria, as práticas de leituras estão em destaque, principalmente nesses jornais, pois verificamos notas, artigos, opinativos principalmente, e até a publicação de narrativas ficcionais relativas, motivadas principalmente por suas ideologias e posicionamentos políticos. Então, entre as recomendações e condenações de leituras, principalmente de romances, há motivações ideológicas e políticas por trás. Então, foi feito um levantamento sobre esses jornais religiosos doutrinários aqui em Belém durante o século XIX, e nós temos 3 católicos, Sinopsis Eclesiástica, publicado entre 1848 a 49, A Estrela do Norte, publicado entre 1860 a 69, A Boa Nova, entre 1871 a 83. Ambos, os 2 últimos, foram dirigidos pelo bispo do Pará, Dom Macedo Costa, e os maçônicos, o Santo Ofício, de 1871 a 89, o Pelicano, de 1872 a 74, a Flamígera, em 1873, o Filho da Viúva, também no mesmo ano, e a Regeneração, de 1873 a 76. Houve um único periódico intitulado Protestante, o Apologista Cristão Brasileiro, que foi publicado entre 1890 a 1909, inscrito como órgão da Igreja Metodista Episcopal do Brasil. Neste trabalho em específico, eu irei abordar sobre 2 jornais católicos e 2 maçônicos. Então, a Estrela do Norte e a Boa Nova foram ambos dirigidos pelo Dom Macedo Costa, como dito anteriormente, e ele foi o porta-voz da Igreja Católica aqui no estado, havia todo um discurso, um projeto, na verdade, intitulado Romanizador, porque era semelhante às intenções de reforma da Igreja inscritas em Roma. Então, em seu periódico, nós verificamos muitos artigos opinativos relativos à ideologia cristã e ideologia católica em si, abordando novidades, abordando as opiniões, os posicionamentos da Igreja, mas muitos artigos relativos à política, ao social. Então, eram discutidos, por exemplo, sobre a educação laica, sobre o casamento civil e principalmente sobre a maçonaria, a atuação de maçons na sociedade, em que eram realizadas denúncias, críticas, julgamentos, enfim. Também nesses periódicos foi presenciado um posicionamento crítico, e este posicionamento foi condenável à leitura de romances, e podemos resumir os tópicos mais enfatizados nesses artigos, dois aspectos. Um seria um entretenimento idealizado,
Então, há toda uma idealização sobre personagens, tramas, narrativas que poderiam influenciar o leitor a se tornar descontente com a sua própria vida, com a sua própria realidade, e assim poderia questionar o seu status, né, a sua condição, e poderia agir de forma a ir contra, né, a virtude, a moral cristã. E também outro tópico que é debatido, né, questionado, são as realidades, digamos, brutas, expostas em determinados romances. Então, romances sobre adultério, sobre suicídio, sobre mortes violentas, esses romances também eram condenáveis pela igreja, né, inscritas em ambos os jornais, pois o leitor entraria em contato, né, com esses acontecimentos, com essas atitudes, com esses pensamentos, né, questionadores, inclusive, sobre a vida, enfim, sobre amores, e também poderiam influenciar o leitor, principalmente as leitoras mulheres, né, principalmente as jovens mulheres. Era uma realidade, era uma preocupação latente entre os posicionamentos críticos inscritos nesses jornais. Então, aqui eu trago um exemplo, né, de como isso foi presente em A Boa Nova, um artigo intitulado Um Livro Mau, assinado por Luís Maria. É um autor que nós desconhecemos a sua atuação biográfica, porque não há maiores informações sobre ele, mas ele resume um pouco, né, esse primeiro trecho resume um pouco de como era o posicionamento relativo a leituras, a romances nesse jornal. Então, diz assim: a imprensa, que deveria ser propagadora da verdade, é hoje o grande, talvez o primeiro elemento da tão iminente dissolução social. Um aluvião de jornais sem fé, uma imensidade de livros e romances ímpios e imorais estão preparando em Portugal as desgraças e calamidades que têm afligido outros países. Prevemos para o país um futuro medonho e sombrio, porque bem claras são as funestas consequências das más doutrinas. Esse trecho ele é o início de um artigo opinativo sobre um livro intitulado O Inferno, de autoria de Auguste Calais, um autor francês, que fora traduzido para o português de Portugal, né, estava sendo publicado à época. Esse livro, na verdade, é um tratado filosófico sobre a existência do inferno, né, que se discute esse discurso, né, da existência desse local através do tempo, através de algumas doutrinas também. E só por trazer esse tipo de abordagem, né, do inferno, de que não seria algo existente, que poderia ser discutido, debatido, enfim, filosoficamente, o livro é altamente rechaçado por Luís Maria e pela Boa Nova, que publica o seu artigo condenatório, né? E aqui também nós vemos a imprensa e livros no geral sendo condenados, né? Porque não só os romances são ímpios e imorais, mas a imprensa que ajuda a divulgar, né, esses livros também é condenado, né? Esse tipo de imprensa. E já o Santo Ofício e o Pelicano, ambos são regidos pela Sociedade Maçônica, né? O Santo Ofício sendo o porta-voz oficial da maçonaria de 1872 a 73. E, diferentemente de outros periódicos, o Santo Ofício não condena a leitura de romances, não há nenhum dado, nenhuma notícia, nenhum artigo opinativo condenatório à leitura de romances, pelo contrário, há muitos recomendando determinados tipos de leituras, inclusive a do romance, e o Pelicano já contém tanto condenações à leitura quanto recomendações a obras e autores, né? O que verificamos nele é que uma parte da maçonaria também era dividida entre aqueles mais conservadores, mais próximos aos posicionamentos católicos, inclusive, da Igreja Católica, e outros, em sua maioria, um tanto mais subversivos, digamos assim, né? Mais com posicionamentos totalmente divergentes da igreja na época, inclusive abolicionistas, e que expressavam o seu desejo de liberdade de expressão, liberdade de cultos, enfim. E assim, é possível que o Pelicano não tenha censurado um posicionamento condenatório à leitura de romances por respeitar isso, né? Então, a prosa de ficção encontrada em ambos os jornais também não revela intenção moralista ou doutrinária,
diferentemente da Estrela do Norte e a Boa Nova, que também publicou narrativas ficcionais, né? Essa prosa de ficção encontrada no Santo Ofício e no Pelicano não aparenta ter nenhuma intenção moralista, não traz elementos cristãos moralizantes, enfim. E na Estrela do Norte e na Boa Nova nós já temos narrativas, né, com sermões, como parábolas, e dentro dessa prosa de ficção, né, há os elementos cristãos, católicos, né, há sempre uma moral no final das narrativas, né, e nos jornais maçônicos já não contém isso. E em ambos os jornais nós temos o apoio a leituras diversas para a busca de conhecimento, favoráveis à liberdade de expressão e pensamento, que ambos os jornais, né, publicaram e divulgaram. Então, aqui no Pelicano, eu trago um exemplo de como foi presenciado, né, alguns dados sobre a leitura de romances, e este é um anúncio, né, sobre um lançamento de Émile Gaboriau, que foi um autor, né, de romance policial muito prestigiado, né, muito famoso à época, antes de Sir Arthur Conan Doyle, e que é recebido pelo jornal da seguinte forma: Vida Infernal. É este o título de um lindo romance do festejado Sr. Émile Gaboriau, obsequiado com a remessa da primeira e segunda parte deste importante livrinho que se dignou fazer-nos o Sr. B.L. Garnier. Temos a satisfação de, agradecendo mais esta oferta, noticiarmos aos amantes de literatura mais este precioso trabalho, onde se acham reunidos o útil e o agradável. A leitura da Vida Infernal proporcionará aos que empregam as horas do repouso no cultivo do espírito lições aproveitáveis com as quais se adquirem sempre resultados proveitosos na vida social. Então, foi um livro recebido pela Livraria Garnier, uma livraria muito famosa à época do Rio de Janeiro, né? E esses recebimentos também não escapam à Boa Nova, por exemplo. A Boa Nova também recebeu livros da Garnier, de Júlio Verne, né, especificamente, e que também foi recomendado na Boa Nova. Isso indica que estes jornais estavam, né, também não estavam totalmente alheios aos lançamentos literários da época, às novidades literárias da época, que não eram necessariamente relacionados às suas doutrinas e seus dogmas, né? Mesmo Boa Nova contendo um posicionamento majoritariamente condenatório à leitura de romances, alguns foram recebidos por eles e foram recomendados, claro, né, com todas as ressalvas de que não seria um romance imoral, ímpio, que poderia desvirtuar, né, as famílias cristãs. E em O Pelicano também há esse tipo de notícia, né, que é uma literatura útil, é uma literatura agradável. Nas horas de repouso do cultivo do espírito, esse tipo de literatura poderia ser uma boa leitura, né? Há sim toda uma preocupação em relação a esse tipo de recomendação, mas enquanto a Boa Nova faz uma condenação veemente, né, da leitura de romances, o Pelicano já não traz, em sua maioria, esse tipo de condenação e recomenda livros, inclusive lançamentos, né, da época, para os seus leitores. Então, nós podemos concluir que esses jornais são fontes reveladoras quanto aos posicionamentos críticos relativos à leitura de romances e à publicação de narrativas ficcionais, né? Eles, por serem doutrinários, religiosos, eles não estão alheios às novidades literárias, à circulação de prosa de ficção, tanto na forma de crítica literária quanto na forma de publicações literárias, né? O que se era considerado literatura na época, no caso, né? Então, há uma significativa presença literária, né, em ambos os jornais, né, em relação às notas de recebimentos, aos anúncios, inclusive, há muitos anúncios, né, nesses jornais, inclusive nos católicos. Claro que eram livros, nesse caso, né, escritos por padres, relacionados a histórias moralizantes, mas não deixaram de publicar as novidades, né, do mercado literário da época. E em ambos os jornais, digo, a maioria dos jornais
há um discurso antiliterário, né, principalmente nos jornais católicos, de claras intenções moralizantes, mas principalmente políticas, né, há todo uma disputa de poder pelo discurso, né, quem está falando a verdade, quem é o detentor da verdade, né, qual é essa verdade. E a condenação a leituras está muito relacionado a isso, né? Você não pode ler determinados tipos de romances porque eles dizem mentiras, né? Eles relatam mentiras, seja de forma idealizada, seja de forma um tanto mais cruel, mais realista, né? E enquanto alguns jornais condenavam determinados tipos de leituras, outros jornais recomendavam, né? Então, há todo um embate também relacionado a isso. A maçonaria também se utiliza dessa estratégia de recomendação de leituras para dizer: vocês devem ler esse livro, sim, porque por mais que seja um tratado filosófico sobre o inferno, digamos, por exemplo, né? É preciso conhecer sobre isso, é preciso conhecer esses discursos, né? É preciso haver liberdade de pensamento e a igreja não pode censurar essas leituras, esses livros, esses autores, né? Basicamente era isso que era presenciado nesses jornais. Então, eles estão dentro do circuito literário da época, né? Eles são fontes preciosas e ricas, né? Desses discursos, dessa circulação, do que era lido, do que era recebido, do que era vendido, principalmente aqui em Belém do Pará, no século XIX. E a pesquisa em outros estados também deve ser frutífera em relação a isso. Bom, aqui estão alguns referenciais teóricos que eu utilizei na pesquisa e as fontes primárias utilizadas para a obtenção dos dados, né? Obrigada.